O amor de Paris e Helena é uma das passagens mais interessantes do conteúdo clássico, do conteúdo mitológico, dos episódios homéricos, e está no núcleo central da Guerra de Troia. A figura de Paris, ela é extremamente interessante. Muitas vezes, a leitura da Guerra de Troia, da Ilíada, da Odisseia, nos leva a destacar a presença de Aquiles, de Ulisses, de Agamenon, de Menelau, da própria Helena. E, sem sombra de dúvida, eles são personagens maiúsculos, protagonistas nesses episódios. Mas Paris, ele acaba sendo, nas palavras homéricas, na denúncia homérica, uma alegoria de tudo que está acontecendo com a Grécia. Paris, filho do rei Príamo, de Écuba, ele, irmão de Heitor, do glorioso Heitor. Paris é quase um filho bastardo. Ele havia sido recusado num primeiro momento, pois havia uma premonição de que ele traria grande desgraça ao reino de Troia, como de fato acontece. Tá? E Paris é abençoado por dotes da natureza. Ele é muito bonito, ele é muito sedutor, e o fato dele ter sido criado nos campos, afastado do reino, ao contrário do que podia se esperar, trouxe qualidades a Paris. Ele não foi contaminado por aquela vida abastada, aquela vida farta do reino. Paris sabia se virar, Paris sabia conversar com as pessoas do povo. Então, Paris ainda era mais sedutor do que podia se esperar. Em visita à Grécia, e depois do episódio do pomo da discórdia, no qual Afrodite dera a ele a capacidade de sedução praticamente ilimitada, Paris seduz e carrega Helena para o reino de Troia, dando origem ao conflito, à tentativa de Menelau, Agamenon e os exércitos gregos de recuperarem Helena e, com isso, recuperarem a honra grega. Além de, claro, dominarem Troia, que já estava no horizonte dos interesses dos gregos há muito tempo. O interessante é que isso não se dá de forma mecânica. Helena, de algum modo, se apaixona por Paris. E Paris, de algum modo, também se apaixona por Helena. Helena é uma espécie de contra-exemplo, de linha de fuga para o papel da mulher naquela estrutura de reis e rainhas gregos. Helena é irmã de Clitemnestra, esposa de Agamenon, que casara com Agamenon sem interesse, casara por convenção. Tá? Helena é a mulher que está fazendo valer o seu desejo. É uma mulher de Nelson Rodrigues, mais ou menos. Né? É uma mulher que se apresenta como sujeito de desejo, numa sociedade em que isso não era permitido. Ela enfrenta tudo e todos para fazer valer o seu amor por Paris, mas vive uma profunda clivagem, porque ela também ama a Grécia. Ela também se sente grega. Ela sente saudade da sua terra. Ela não se identifica totalmente com Troia. Mas então volta o desejo por Paris. E é esse sofrimento que Helena se vê envolvida. Tá? Uma outra face do que o amor de Ariadne já tinha nos mostrado.
um amor que deseja, estou falando de Helena, um amor que deseja, um amor que quer estar junto, mas que também quer preservar as suas origens. Quão difícil é abandonar as suas origens por conta de um novo amor. E para Paris, Helena é, sem sombra de dúvida, a sua grande conquista. É aquilo que traria para ele a afirmação de que ele é nobre. Ele não se vê à altura de Heitor. Heitor é o grande nome troiano, é o sucessor de Príamo, é o guerreiro respeitado até pelos gregos. Como que Paris poderia afirmar a sua realeza? Tendo a mais bonita das mulheres. Isso era um recurso para ele se sentir à altura de Heitor. Mas Paris insiste, Helena insiste. É a face do amor que não reconhece convenções, que não reconhece perigos. É o amor colocado acima de qualquer circunstância. O grego vê na figura de Paris a própria decadência dos valores gregos. Quando o grego cria as mais belas obras de arte, ele espera a elevação do humano. Mas passado algum tempo, o que ocorre é a vaidade, é a disputa entre artistas, é o financiamento de artistas por pessoas ricas. A Grécia tem experimentado isso. No campo dos jogos, você tem o começo de atletas profissionais que recebem dinheiro para treinar e competir. Disputas, concursos de tragédia, concursos de comédia. O grego começa a ver nas suas assembleias, onde se discutia o futuro da polis, os cidadãos defendendo interesses privados, o que ele chama de idiotes, da onde vem a palavra idiota, o cidadão que não tem um raciocínio público, ele só tem um raciocínio privado. Ele ia na assembleia e opinava de acordo com seus próprios interesses. Ele nem sabia o que estava acontecendo, ele aparecia só quando era interessante, o assunto era interessante para ele. Ele aparecia, não tinha envergadura retórica, defendia o seu próprio quinhão e, pior de tudo, a tão preciosa democracia era um palco perfeito para esses idiotas. A democracia tem esse efeito colateral. Ela dá voz aos inúteis, que se organizam, de certo modo, a se fazer representar. O grego está diante da decadência e não sabe o que fazer. Para que não fique nenhuma dúvida, essa crítica à democracia que eu acabei de desferir não implica que os gregos ou mesmo eu tenhamos uma alternativa melhor. Isso que é o pior de tudo. Né? Como disse Bertolt Brecht, a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Não temos alternativa melhor que essa, mas ela tem esse efeito colateral, que se opõe à expectativa de grandeza do grego, se opõe a uma situação. O grego se achava tão virtuoso que a vida só poderia dar certo. Como que a vida não poderia dar certo se nós temos os melhores filósofos, os melhores poetas, os melhores artistas, os melhores trágicos? Se ao horizonte nós temos o Mediterrâneo, as nossas árvores dão azeitonas, como é possível não ter uma vida plena e satisfatória? Mas o grego está se tornando um hedonista, o grego está se tornando um vulgar, o grego está se tornando um Paris. O incômodo
de que Helena, e eu já disse isso, Helena é a própria Grécia, eles dizem os helenos, né? A Grécia está sendo sequestrada pela vulgaridade de Paris. Compreende o papel simbólico que está colocado ali? Essa vaidade, esse hedonismo, essa beleza barata, sedutora no pior sentido do termo, está sequestrando os valores gregos. A ida das tropas a Troia é a tentativa desesperada de recuperação dessa honra. Não à toa Ulisses não quer ir. Ulisses sabe que aquilo é uma guerra perdida. Ulisses sabe que aquilo não é recuperando Helena que o valor grego se erguerá novamente. E ele faz de tudo, se faz de louco até para não ir. Mas uma vez que vai, ele exige dos soldados gregos a nobreza, a coragem e a distinção. Em determinado momento, a insistência do amor de Paris e de Helena já começa a perder completamente o sentido. Para nós modernos, parece que já não tem nenhum sentido uma guerra acontecer por conta de um amor. Mas por que então as duas nações insistem tanto nisso? Porque elas tentam se agarrar desesperadamente no amor. Parece que ambas estão dizendo: o que será de nós, gregos ou troianos, se não existir mais o amor? Se em determinado momento dissermos para Paris e para Helena: separem-se, parem com essa bobagem. Troia está muito acima desse amor. A Grécia está muito acima desse amor. Ao dizer isso, tanto gregos quanto troianos estariam dizendo que o amor não vale a pena. Há uma passagem em que os sábios troianos não toleram mais aquela guerra infinita, os jovens morrendo, e resolvem conversar com Helena. Até então eles não tinham visto Helena. Vamos conversar com essa mulher e entender o que é que está acontecendo. E quando eles veem Helena, eles falam: ah, tá, então eu entendi. Continue a guerra. Tamanha a beleza que eles reconhecem em Helena e admitem que fossem eles pares, teriam se apaixonado e dariam a vida para preservar aquela mulher. Essa passagem que parece minimamente, assim, meramente cômica, revela o que está no centro da questão, que o mais importante é o amor. Agora, a calibragem que a gente tem que fazer entre o romantismo e a tragédia é que o romantismo eleva esse sentimento para o cume do prazer e do sofrimento romântico, que também é uma forma de prazer para o romântico. Na tragédia, é um pouco diferente. A tragédia parece que anuncia: eu vou morrer por isso. Isso só vai me trazer tristeza, mas eu não vou abrir mão disso. Porque eu sou um ser de desejo. E o meu destino vai ser o que o meu desejo permitir. Paris e Helena, como um episódio trágico, um episódio de ópera, um episódio cênico, ele, de certo modo, traz o seu amor na forma pura, traz o amor na forma pura, traz o desejo na sua intensidade total e mostra como todo mundo e toda coisa vai um dia se mover pelo desejo.